Vamos nessa, né? Muito bom dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para a gente poder ter uma aula. E nessa aula a gente vai abordar a correção das questões da prova de A1, tá? Que nós fizemos, ok? As 10 questões que eu disponibilizei para que vocês pudessem fazer na plataforma do AVA. Bom, eu vou ler as questões e a gente vai comentar sobre as alternativas, fundamentando dentro da legislação ambiental. Então, para mim, aqui aparece, né, não sei se é na mesma ordem para vocês, mas aparece com a primeira questão com tem 5 afirmativas para você verificar, né, se são corretas ou não, ok? Sobre proteção constitucional do meio ambiente. E aí, eu disponibilizei um material, tá? Para vocês em PDF, que está lá na plataforma do AVA, vai ter um campinho abaixo da prova. Vocês vão verificar que vai ter lá uma pastinha com o nome correção de questões. Então, você vai clicar nessa pastinha e vai ter um arquivo em PDF para você baixar, tá? Nesse arquivo, você vai verificar lá que tem disciplina, direito ambiental, professor, né? E vão ter lá as questões. Começando com essa mesma questão, bom dia, Kenny, começando com essa mesma questão que eu estou falando agora para vocês. E daí, logo abaixo a questão, tem a afirmativa correta, ok? E tem o fundamento da questão, tá? Então, em todas elas eu fiz questão de fazer isso, tá? Para ficar mais fácil para estudar, para vocês verificarem, né, direitinho, tá bom? Então, eu fiz dessa forma para poder vocês terem o material aí, né? Até porque também nós vamos, no final desse vídeo, eu vou falar como é que a gente vai trabalhar a prova de A2, para a somatória da nota da prova de A2, tá bom? Então, é um material aí para estudo de vocês. Essa prova teve questões, né, atualizadíssimas de 2018 a 2020, questões variadas aí, questão de concurso de prova de magistratura, prova de Ministério Público, tá? Prova de cargos específicos, né, de alguns órgãos públicos em matéria ambiental, ok? Então, tem algumas questões mais apertadinhas aí. Essas questões né, mais apertadinhas são questões e, né, eu retirei de algumas provas, né, que exigiam um conhecimento bem específico para poder responder a questão, tá? Também eu verifiquei, né, que vocês saíram muito bem, né, na prova, né, saíram todos bem, né, todos devem ter estudado bastante para a prova, né? Tá todo mundo bem. Em relação à questão de não passar o gabarito lá depois, né, na verdade, eu achei que seria melhor, né, depois das tentativas da prova. Mas eu já pedi minhas desculpas, tá tudo tranquilo, tá bom? Foi uma estratégia que eu escolhi que eu não foi tão interessante assim, né? Mas tá tudo bem, estamos todos resolvidos, tá ok? Então vamos lá. Fala o seguinte, a primeira questão. No tocante à proteção constitucional do meio ambiente, considere. E aí traz 5 afirmativas para verificar se o seu conhecimento, para saber se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então a gente vai verificar, temos que ver cada uma delas. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei? E aí, pessoal, o que vocês acham? Olha, isso aqui nós vimos lá no artigo 225 da Constituição, tá? No artigo 225, nos seus parágrafos, tem lá algumas observações muito importantes que vai casar bem com essas afirmativas que nós temos aqui disponíveis, né? Então, essa daqui em específico está lá no parágrafo 2º, tá? Que ela vai falar sobre a questão de você recuperar, né, o meio ambiente, a pessoa que explorar, né, o recurso mineral, ela vai ter que recuperar o meio ambiente degradado, né, de acordo com o que for exigido na norma técnica, né. Então, essa afirmativa ela é correta, está de acordo com o que fala o parágrafo 2º do artigo 225, ok?
Agora, vamos ver a afirmativa 2. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, não fez distinção, e as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados? Corretíssimo, tá? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é o princípio do poluidor-pagador. Uma vez que foi causado o dano, né? Daí nós temos que verificar o quê? As responsabilidades. Nós temos a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, que é a citada aqui, né, no final da afirmativa, e a responsabilidade penal, né? Então, a afirmativa está totalmente correta, tá? E tem fundamento também, né, no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, ok? Beleza? Afirmativa 3. São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por meio de ações discriminatórias necessárias à proteção do ecossistema natural? E aí, pessoal? Olha, são disponíveis? Não são disponíveis, né? Não são disponíveis. Essas terras devolutas, elas não são, ou arrecadadas, elas não são disponíveis, elas são indisponíveis. Tá bem errada essa afirmativa aí, né? Isso está lá no parágrafo 5º, né, do artigo 225 da Constituição. Então, essa indisponibilidade, ela é até necessária para a própria proteção do ecossistema natural, tá? Então, está incorreta essa afirmativa. Afirmativa 4. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que só poderão ser instaladas por autorização excepcional dos estados membros em que se encontrem. Olha, cuidado, hein? Lembra quando nós falamos sobre essa questão de atividades nucleares? Lembra quando nós conversamos sobre isso? Lembra que tem algumas atividades que elas são exclusivas, né, da União. Então, atividade nuclear, petroquímico, né, de perfuração. Então, essas atividades aí, que trabalham com carbono, etc., são 4 ou 5 atividades que agora eu não me lembro completamente de todas. Mas elas são atividades que são de exclusiva, né, exclusiva competência da União, ok? Exclusiva competência da União, tá certo? Isso aqui dispõe lá o parágrafo 6º, né, do artigo 225 da Constituição, beleza? Vão ser definidos em lei federal, mas é a União que vai regulamentar isso daí, tá? Então ela é falsa, essa alternativa. Afirmativa 5. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público, entre outros deveres, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Está completamente correto, tá? Até a gente tinha falado que, lembra quando nós falamos lá dos meios ambientes que existem? Os meios ambientes que existem, hoje nós temos consideração aí do meio ambiente natural, meio ambiente artificial, né? Meio ambiente do trabalho, ok? E o meio ambiente patrimonial, né? Que o pessoal tem trazido aí como uma outra alternativa, né? Aí alguns doutrinadores trazem, né, o meio ambiente intelectual, meio ambiente genético, vão fazendo algumas ramificações, né? Então, um do meio ambiente que existe e já é considerado assim por minoria da doutrina, né? Mas ainda não é reconhecido pelo STF também, é o meio ambiente genético, né? Então, essa afirmativa aqui, ela é completamente verdadeira, beleza? Está lá no artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, ok? Então, assim, pessoal, quando a gente verifica todas as afirmativas, a gente vê que todas elas estão pautadas dentro do artigo 225 da Constituição. O acadêmico teria que ter conhecimento que nos parágrafos do artigo 225, todas as alternativas estavam dispostas, né, para que ele pudesse verificar se estavam corretas ou não. E daí a gente chega no gabarito, que é, né, a afirmativa 1, 2 e 5 estão corretas, ok? Vamos lá, então, para a questão número 2. Fala o seguinte:
Os estudos de impactos ambientais, um pouquinho que fugiu aqui. Os estudos de impactos ambientais é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, está afirmando que é, né? Beleza. Que foi regulamentada pelo CONAMA na resolução número 1 de 86 e alterada depois pela resolução 237, né? Aí é 237 de 87, tá, pessoal? Ficou errado aí no enunciado. Desse modo, podemos afirmar que EIA, olha só, então, vamos analisar aqui. A questão está falando, né, sobre os estudos de impacto ambiental, chamado EIA. Esse EIA é um instrumento do Política Nacional do Meio Ambiente, e é mesmo, tá? A Lei 6.938 de 81, ela dispõe, lá no seu artigo 9º, vários instrumentos. Um deles, né, que tem o licenciamento, etc. Um deles é o estudo de impacto ambiental, ok? E daí, né, ou tinha uma resolução, né, ainda existe essa resolução, que ela está em vigor, que é a resolução 1 de 86 e a 237 de 87, ambas do CONAMA, que falam a respeito, né, desse estudo de impacto ambiental, ok? Principalmente a 237 de 87, tá? Aí a gente vai ter que analisar as afirmativas para verificar qual delas que está correta com base nesse estudo de impacto ambiental. Então vamos lá. Afirmativa A. Deve ter todas as alternativas tecnológicas, deve ter todas as alternativas tecnológicas e de localização de projetos, confrontando-as com questionamentos de não conclusão do projeto. Olha, de acordo com o artigo 9º, tá, da Lei 6.938 de 81, não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. É esse tipo de alternativas tecnológicas, né, e localizações de projeto, elas não são totalmente situadas dentro do estudo de impacto ambiental, tá? Então, o próprio estudo de impacto ambiental, ele vai trazer a forma na qual ele tem que conduzir, o que tem que estar inserido, principalmente dentro do relatório, que é o RIMA, né? O relatório do impacto, tá? Então, essa não é a afirmativa correta, ok? Bom, vamos ver a outra afirmativa. Deve identificar sistematicamente os aspectos de impactos ambientais que podem ser gerados ainda nas fases de implantação e desativação da atividade? Espera aí. Então, vamos analisar. Se uma pessoa que tem um projeto para poder construir algo, edificar, expandir, tá? Essa pessoa, ela traz esse projeto, né, para ser protocolado na secretaria correspondente, seja municipal, estadual, né, ou seja federal. E daí, o primeiro passo, né, antes de aprovar ou não, né, a licença prévia, né, que é aquela que vai autorizar o projeto para poder aí partir, né, para a fase da licença de instalação, como é que a gente faz? Será que não vai ter nenhum tipo de segurança, nenhum princípio vai ser invocado nesse momento, né, para que possa se analisar ali quais são os impactos daquela edificação? Será que o princípio da prevenção não vai ser invocado ali naquele momento, tendo absoluta certeza do qual vai ser o dano que pode ser gerado? Então, é nesse momento, pessoal, né, que o estudo de impacto ambiental ele serve, tem a finalidade de trazer, né, essas observações. Se vai ser viável, né, o projeto, né, a aprovação do projeto, ou se não vai ser viável, ok? Então, essa afirmativa é a afirmativa correta. É necessário que, dentro desse estudo, né, antes de se iniciar as fases de implantação, traga um relatório, né? Olha, vai ser aprovado, né, a iniciação do projeto, né, mas com algumas recomendações, que tem que ter até mesmo lá no próprio relatório, ok? Olha, não vai ser viável, não vai ser, então vamos vetar, né? Por quê? Não, porque vai trazer muitos danos, né, para o meio ambiente, não tem como reverter isso, beleza?
Então, isso aí a gente vai encontrar também lá no artigo 9º da Resolução 1 de 86, tá? Do CONAMA. A gente encontra para poder fazer para responder essa questão, beleza? Vamos ver a afirmativa C aqui. Deve apontar os possíveis danos ambientais através de estudos de valoração no ambiente? Não. De valoração no ambiente, não. A gente, aqui, os estudos não estão preocupados com a valoração do ambiente, estão preocupados com a proteção do meio ambiente, tá? Então, a palavrinha aqui foi um pouquinho, traz uma conotação diferente, ok? Traz uma conotação diferente aí. Afirmativa D. Deve determinar a implantação e a criação de área relevante de interesses ecológicos? Olha, depende, tá? Dependendo do tipo de construção, né? Aí o estudo ele vai observar se isso vai ser necessário ou não. Como assim, professor? Por exemplo, me fala qual que vai ser o dano, né? Por exemplo, para a criação, uma instituição de um escritório de advocacia, comparado, por exemplo, com uma criação de um polo da BRF, né? Olha só, olha o tamanho da diferença, olha a desproporção. Então, vai ser exigida a implantação e criação de área relevante de interesse ecológico para uma criação de um escritório comparado com a BRF? Não, não é bem assim. Então, isso é relativo, tá? Aí tem o princípio da ubiquidade. Isso é muito relativo, ok? Então, vai depender muito do relatório técnico para poder observar o dano que vai ser causado para verificar se realmente vai haver necessidade ou não dessa implantação, tá? Beleza? Muito bem. Então, a afirmativa correta aí nós temos, né? A B deve identificar sistematicamente os aspectos de impactos ambientais que podem ser gerados ainda nas fases de implantação e desativação da atividade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então, para a questão número 3, tá? Fala assim: infelizmente, devido ao baixo grau de instrução e de conscientização da sociedade brasileira, o que é fato, né, concreto, os resíduos perigosos gerados todos os dias em nossos domicílios são descartados de forma incorreta. É verdade. Provocando danos ambientais graves e colocando em risco a vida de muitos seres vivos, incluindo os seres humanos. Celulares e suas baterias muitas vezes são descartados em lixo comum. É verdade, até eu já fiz isso, quando não tinha instrução. De acordo com a nossa legislação, as baterias e celulares. E aí, pessoal? Olha só, essa aqui eu acredito que deve ser a questão que mais assim, trouxe dúvidas, né, para vocês. Mas eu comentei isso em sala, tá? Então, essa questão das baterias, existe, né, o princípio maior, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, que ele diz o seguinte: olha, nós temos que fazer uma interdisciplinariedade aqui para poder entender essa questão. Então, nós temos que envolver ambiental com consumidor. Se eu sou uma pessoa que tem uma televisão em casa, que tem um controle remoto, para poder acionar a televisão pelo controle, eu preciso de pilha, né? Vários instrumentos são necessários aí de pilhas, baterias. Bom, depois que essa pilha ela é descarregada, né? E você não tem como reutilizá-la, você tem que jogar fora. E aí? Como é que você faz? Você joga no lixo comum? Ou vai ter um lixo especial destinado para esse tipo de produto? Deveria existir, mas o governo nunca estabeleceu, né, esse tipo de instrução. Até mesmo vocês podem olhar dentro daquelas repartições, né, que existem, lá tem o quê? Tem os descartáveis, né, metal, plástico, mas esse tipo específico para, né, a bateria, que ela tem um composto químico, né, que agride o solo, né, então não existe essa especificação, tá certo? Daí como é que faz, então? Bom, usando, né, o princípio que rege, né, o desenvolvimento sustentável do meio ambiente
E o princípio que traz uma maior importância nas relações consumeristas, né? Olhando que o consumidor, ele, né, é um polo mais fraco da relação, né? Dentro de fornecedor e consumidor, ele é um polo mais fraco, tá? O próprio fornecedor, ele tem obrigação, né, de receber essa mercadoria de volta, tá? Ele tem a obrigação de receber esse produto de volta, ok? E o fornecedor, ele fazer o descarte, né, de acordo com a lei desse tipo de produto. Professor, mas é assim mesmo que funciona, tá? Tanto é que os doutrinadores como Frederico Amado, como Paulo Leme Afonso Machado, o Marcelo Abelha, todos eles falam a respeito dessa obrigatoriedade do fornecedor, porque ele assume o risco, né? Ele assume o risco a partir do momento que ele coloca, disponibiliza esse produto no mercado. Então, como não tem uma forma de organizar esse produto para que ele seja recolhido, né? O governo não trouxe essa disponibilidade, então ele vai ser obrigado a ter que pegar de volta, beleza? Isso que também está lá na Lei 12.305 de 2010, tá? O artigo 33 fala sobre essa obrigatoriedade aí, né? Do fornecedor pegar o produto, né? E ter que dar o seu fim adequado. Essa lei é a lei que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, beleza? Então, no seu artigo 33, ele vai falar que os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, né, eles vão ter que fazer essa limpeza aí, tá? Fica obrigado a eles fazer essa limpeza. Pilhas e baterias, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, tá? Existem vários lá, arrolados no artigo 33, mas o que tem a ver com a nossa questão são esses dois incisos aí do artigo 33, beleza? Tranquilo? Então, nesse momento, né, elas devem o quê? Ser encaminhadas aos fabricantes, tá? Devem ser encaminhadas aos fabricantes, tá bom? Essa é a afirmativa correta aí para responder essa questão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilo, favorável? Tranquilo, favorável? Beleza. Vamos nessa então. Se tiver, manda aí manda no chat aqui. Ou abre o microfone e fala. Vamos lá. A questão número 4. Quando uma comunidade é atingida pelo rompimento de uma barragem, olha só, hein? Como foi o caso recente de Brumadinho, os responsáveis podem ser condenados a reparar, financeiramente, os danos morais e materiais da coletividade atingida. Perfeito. Esse tipo de ação, além de responder administrativo e além de responder penalmente, tá? Princípio do poluidor pagador, ok? Sandra, princípio do poluidor pagador, beleza? Então, aqui na questão está falando especificamente sobre a responsabilidade civil, né? E aí vem, esse tipo de ação também pode ser movida com o objetivo de obrigar o réu a corrigir o ato praticado no caso de omissão. Vem cá, filho. A tomar determinada providência. Para que isso ocorra, deve-se dar entrada na justiça em uma... E aí, pessoal? Olha só, nós temos aí algumas ações que são necessárias. Passa de cá. Nós temos aí algumas ações que são necessárias para poder a gente, né, ingressar com a medida correta, na verdade. Então, qual dessas é a que vai ser a medida correta para poder ingressar? E aí? Será que seria com ação penal? Para dano moral, não. Né? Ação popular? Olha, a ação correta, pessoal, para esse tipo de situação, e que os legitimados estão lá também dentro da Lei 7.347/85, é a Lei da Ação Civil Pública, né? É ela que vai falar sobre a questão da responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, tá? Ao consumidor, beleza?
a bens e direitos, valor estético, histórico, artístico, paisagístico, né? E daí traz os legitimados, né? O MP, Defensoria Pública, os próprios entes federativos, né? Autarquias, fundações, empresa pública, sociedade, economia mista, as associações que têm pelo menos um ano, né, de existência, constituídas, né? Tá escrito, Tá escrito aqui, tá? Tá escrito. É uma resposta da questão que o papai tá dando aula agora. Tá bom? Então, a resposta correta aí, pessoal, é a ação civil pública. Beleza? Lá na própria lei da Lei de Ação Civil Pública, né? A Lei 7347 de 85. Tá ok? Vamos lá? Tá tendo a participação especial aqui do Pedrinho. Tá bom dia para eles, pessoal. Tá bom dia. Ela fala bom dia. Olha o cabelão. Igual do papai, né, filho? Ainda bem que você puxou o cabelo do papai. Vamos lá. Eu tô vendo você ali. Próxima questão. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública visando a declaração de nulidade de licenciamento ambiental conduzido por estudo ambiental diverso do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Isso aqui é nada. O magistrado deverá, olha só, dentro dessa perspectiva aqui, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, né? O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e com a finalidade de trazer nulidade do licenciamento ambiental de alguma construção. E isso foi parar para um juiz analisar. O que o juiz deve fazer? Bom, preste atenção. O licenciamento foi efetuado, certo? Houve um estudo diverso do que o estudo de impacto ambiental respectivo no relatório, que é o EIA-RIMA, que é o correto. E agora? Será que é nulo esse licenciamento? Anulável? Pode deixar correr? Ou vai ser necessário uma produção de prova para poder analisar? Então, pessoal, nesse ponto, vocês deveriam ter conhecimento, né, do artigo 9º, inciso 3, da Lei 6.938 de 81. E no artigo 9º, né, fala sobre essa questão dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Agora, outro fundamento que vocês precisavam analisar também é da Resolução 237/97, que fala lá no seu artigo 12, tá? Nos seus parágrafos, a respeito dessa questão. O que nós podemos entender? O seguinte, o magistrado ele não tem competência para poder analisar isso. Se ele não tem competência não, conhecimento técnico, tá? Para poder analisar se isso se deve ter feito, se não deve, tá certo? Então, o que o magistrado tem que fazer? Ele tem que indicar alguém que tenha conhecimento específico sobre isso, para que possa trazer um parecer por meio de um perito, tá? Por meio de uma perícia. Então, vai até o local, verifica. Olha, era necessário realizar o estudo? Não era necessário. O que o relatório disser, o magistrado vai se basear nele, né? Então, é necessária a produção de prova pericial aí para poder o juiz ele analisar essa questão, tá? Ele não pode simplesmente declarar nulo ou deixar, né, correr o licenciamento, extinguir a ação, né? Então, o que ele tem que fazer é necessidade, né, da produção, né, de prova pericial nesse momento, tá? Para que ele tenha uma decisão fundamentada. Beleza, pessoal? Então, essa é a alternativa correta, tá? Ele precisa ter uma decisão fundamentada para poder analisar essa ação civil pública, ok? Então, vamos supor, se tratar da construção do atacadão ali, né, sem um estudo de impacto ambiental, puta que pariu, né? Aí não. Aí não, tá? Agora, vai haver uma construção de uma casa, né? Por exemplo,
ou de um estabelecimento que não tenha, né, não exija tantos requisitos, né? A casa ainda exige, mas alguns estabelecimentos que não tenham tantos requisitos, então aí vamos ver se, né, se precisa do estudo de impacto ambiental ou não, beleza? Próxima questão. De acordo com a resolução do CONAMA 237, o prazo de validade da licença prévia deverá ser, no mínimo, estabelecido pelo cronograma de elaboração de planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a... Aí, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos que ir lá na resolução 237 de 97 do CONAMA, né? Essa resolução, ela vai falar, eu estou abrindo a resolução aqui, e essa resolução, ela vai falar, dispor sobre o prazo, né, das licenças, ok? E aí, pessoal, fica fácil a gente identificar, porque cada licença tem um prazo respectivo. Nenhuma delas é por prazo indeterminado, tá? Senão feriria alguns princípios do meio ambiente. Então, isso aqui é gravado? Vou fazer a leitinho para você tomar. Então vai. Então, nenhuma delas tem prazo indeterminado, certo? Todas têm prazo determinado e existe a observação para que elas possam ser prorrogadas, né? Que tem que observar aí um lapso de tempo de 120 dias antes do término da licença, ok? Para fazer o requerimento perante o órgão necessário, tá? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aqui, ó, que a licença ambiental, né, ela tem, geralmente são divididas em três: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? A licença prévia, lá no artigo 8º, né, vai falar sobre as espécies de licença, ok? E depois, mais para frente, vocês vão verificar, né, o prazo das licenças, né? No artigo 14 vai falar sobre o prazo que deve ser necessário para que possa haver, né, o requerimento, né, da licença, e nós temos, né, a partir do artigo 18, o prazo de cada uma delas, ok? Então, no artigo 18, inciso 1, vai falar que o prazo da licença prévia é de 5 anos, não pode ser superior a 5, tá? O da licença de instalação, 6, e licença de operação varia de 4 até 10 anos, ok? Então, para responder a questão, necessitava de você, né, ter conhecimento do artigo 18, inciso 1 da resolução 237. Então, a afirmativa correta, 5 anos, tá? Beleza? Vamos lá. Questão 7. O estudo de impacto de vizinhança, WAVE, né, Lei 10.257 de 2001, é uma espécie do gênero avaliação de impacto ambiental e está disciplinado no estudo da cidade, que estabelece, no Estatuto da Cidade, que estabelece e enumera os instrumentos da política de desenvolvimento urbano. De acordo com os seus artigos 4º e 36 a 38, a esse respeito, assinale a afirmativa correta. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter conhecimento, né, do que dispõe essa lei do Estatuto da Cidade, tá certo? Você tinha que ter conhecimento do que fala essa lei do Estatuto da Cidade, né? O artigo 4º, pessoal, ele vai falar dos instrumentos da política urbana, né? E aí traz, por exemplo, os planos nacionais, regionais, estaduais para desenvolvimento socioeconômico, né? Planejamento das regiões metropolitanas, né? As aglomerações urbanas, e o planejamento municipal, em especial, aí vem o que o planejamento municipal tem que ter, né? Plano diretor, zoneamento, né? Diretrizes orçamentárias, né? De acordo com a LDO, tá certo? O plano de desenvolvimento municipal, né? Institutos tributários, né? Aí vem o IPTU, contribuição de melhoria e outros tributos, tá certo? Então, são várias as diretrizes e instrumentos aqui, né, para que possa ser realizado de acordo com a legislação, né? O estudo de impacto de vizinhança, beleza? Agora, o artigo 36 ao 38, ele vai dispor especificamente sobre o estudo, tá? Especificamente sobre o estudo. E daí ele vai falar, né, que a lei municipal que definirá os empreendimentos e atividades privadas e públicos, né, dentro
né, do seu território, né, quando nós estamos falando, então, sobre localidade, lembram? Situação local, situação, né, regional, situação federal, tá certo? Então, quando se tratar da sua localidade, o município é que vai instituir aí, a sua competência, tá? Então, esses artigos 36 e 38 vai dizer especificamente sobre esse estudo, né? E o 37 específico vai falar sobre os efeitos positivos e negativos do empreendimento, né? Analisando algumas questões, como os equipamentos urbanos, né? Uso e ocupação do solo, a valorização imobiliária, né? Ventilação e iluminação, paisagem e assim por diante, beleza? Então, você teria que ter conhecimento, né, desses artigos para que você possa responder a questão correta aqui na 7. E aí fala, afirmativa A, avaliação de impacto ambiental, né, avaliação de impacto ambiental é exigida para analisar o adensamento populacional e a geração de tráfego e demanda por transporte público advindos da edificação de um prédio, tá? E daí você teria que responder se era correto ou não, tá certo? Olha, avaliação de impacto ambiental não é o estudo de impacto de vizinhança, né? A avaliação de impacto ambiental não é o estudo de impacto de vizinhança, certo? Então, tem que ter muito cuidado aí, tá? Muito cuidado. Essas avaliações de impacto ambiental, elas são precedidas do estudo de impacto ambiental, tá? E não do estudo de impacto de vizinhança, beleza? Então, essa é a questão aí que muda um pouquinho, tá? Bom, então, partindo para a afirmativa B. O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal? Que isso? O estudo de impacto de vizinhança, ele é exigido no quê? Como? Na área urbana, né? Em área urbana. A área rural, não, tá? O estudo de impacto de vizinhança, essa lei, é do Estatuto da Cidade, ok? Então, por isso que essa afirmativa está errada, tá? C. A elaboração de estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental, requerida nos termos da legislação ambiental? E aí, pessoal? Olha só. Essa avaliação de impacto ambiental é exigida para analisar o adensamento populacional e a geração de tráfego e demanda por transporte público, né? Então, isso está dentro da competência do estudo de impacto de vizinhança. Então, está errado por isso, porque o estudo de impacto de vizinhança ele já é destinado para isso, está lá na lei, tá? Então, por esse motivo que está errado, beleza? D. O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal. As atividades de relevante e significativo impacto ambiental que atingem mais de um município são precedidas de estudo de impacto de vizinhança? E aí, pessoal? Olha, a elaboração do estudo de impacto de vizinhança, né, ela não substitui a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, né, requerida nos termos da legislação, tá? O artigo 38, ele fala o seguinte: a elaboração do estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração do EIA, ok? Requerida dentro dos termos da legislação ambiental. Então, quando se tratar, né, de quando se tratar de um estudo, né, que deve ser realizado pelo Estatuto da Cidade, beleza, Lei 10.257 de 2001. Quando se tratar de um estudo que tem que ser realizado pelo EIA, pelo Estudo de Impacto Ambiental, vai ser tratado pelo EIA, né, Resolução 237, Lei Complementar 140 de 2011, tá? Então, um, né, não substitui o outro. Eles têm
pontos específicos e segmentados de cada um, né? Um não substitui o outro. Um é para determinadas funções e o outro para outras funções, ok? Então, a alternativa correta aí, pessoal, vocês me desculpem, é a elaboração de estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental, tá? Essa é a afirmativa correta, beleza? De acordo com o que dispõe, né, os artigos 36 ao 38 da Lei do Estatuto da Cidade. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Todos bem? Vamos lá. Tá bom. Pode deixar ali. Uhum. Beleza, vamos lá. Então, partimos então para a próxima questão. Questão 8. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para a instalação e desenvolvimento de certas atividades. Ótimo, é isso mesmo. Nessa perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental será concretizado no princípio... E aí, pessoal? Olha só, hein? Que pergunta. Olha, quando nós estamos falando, tá, sobre o estudo de impacto ambiental, então, obrigatoriamente, nós estamos falando sobre um procedimento de licenciamento ambiental que vai ser aprovado ou não. E quando nós estamos falando sobre um procedimento de licenciamento ambiental, nós estamos falando de licenças. Se nós estamos falando de licenças, significa dizer que já existe, né, um risco certo. Já existe. Já existe um risco que vai acontecer, né? Se não existisse, ou se não soubesse o que poderia trazer aquele tipo, né, de edificação, de construção, de criação, aí, né, era uma outra situação que não iria passar por procedimento de licenciamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos absoluta certeza do risco, a gente aplica o princípio da prevenção. Quando a gente não tem absoluta certeza do risco, a gente aplica o princípio da precaução, ok? Então, estudo de prévio impacto ambiental, princípio da prevenção. Estudo prévio do impacto ambiental, princípio da prevenção. Beleza? Então, aqui, não é o princípio da precaução, tá? Não é o princípio do poluidor pagador, não é do usuário pagador, nem da vedação a retrocesso, tá? O princípio aqui correto é o princípio da prevenção, beleza? Já existe uma absoluta certeza do dano, tá? Vamos lá. Questão 9. Acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, mais especificamente quanto aos conceitos, julguem os itens a seguir. E daí vem a primeira afirmativa. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lembra que eu falei para vocês desse conceito? Conceito de meio ambiente, que a Lei 6.938 de 81 traz no artigo 3º, inciso 1, a sua definição e fala sobre essa questão de reger a vida em todas as suas formas, né? Olha o ecossistema aí, tá? Né? Olha o ecocentrismo, ok? Totalmente verdadeira, beleza? Totalmente. Afirmativa 2. Entende-se por poluidor pessoa física responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental? Beleza, tudo bem. A pessoa jurídica não é entendida como poluidor? Claro que sim, né? Claro que sim. Pessoa física e pessoa jurídica, beleza? Então tá fácil de matar essa. Artigo 33º, inciso 2, né? Você iria ver isso.
Afirmativa 3. São recursos ambientais, atmosfera, águas, interiores superficiais subterrâneos, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo, os elementos da biosfera, fauna e flora. Olha, é isso mesmo, tá? Isso mesmo, os recursos ambientais são esses mesmo, tá? Isso vai estar disposto lá no artigo 3º, no inciso 5, tá? Inciso 5 da Lei 6.938 de 81, ok? Então, a afirmativa correta aqui, né? 1 e 3, beleza? 1 e 3, tá? A afirmativa 2 está errada. Chegamos na questão 10, tá? Chegamos na questão 10. Olha só. E aí vai estar na questão 10, o enunciado. Ao avaliar um pedido de autorização de uso de determinado agrotóxico, o órgão ambiental competente, pautado em estudos científicos, autorizou o uso do produto. Para decidir, considerou que, no atual estágio do conhecimento científico, inexiste comprovação de efeitos nocivos à saúde humana, decorrentes da exposição ao referido agrotóxico, conforme parâmetros da Organização Mundial de Saúde, OMS. Considere-se que, nessa situação hipotética, o risco de exposição a agrotóxico possa ser mensurado, contido. É correto afirmar, com base na jurisprudência do STF, que a decisão do órgão ambiental está pautada no princípio da... E aí, pessoal? Presta bastante atenção. No enunciado da questão, na primeira frase aí, né, até o ponto, a gente verifica que o determinado uso de agrotóxico foi pautado em estudo científico que autorizou o produto. Beleza. Então, já dá uma conotação de que não é mais o princípio da precaução, né? Não é mais. Aí vem completando, falando que passou por um estudo, fez teste, né? Seguiu o parâmetro da OMS, beleza? Vai conseguir conter, né, possível exposição, né, de risco à saúde. Não existe mais o princípio da precaução aqui. Qual o princípio que vai entrar aqui? O princípio da prevenção, né? Diferentemente seria se não houvesse um estudo, ou se houvesse um estudo e não houvesse como conter, né, essa exposição. Lembra quando eu dei o exemplo de quando a soja transgênica entrou no nosso país, lá pelos estados do sul, e daí foi um auê danado na época. A ministra do Meio Ambiente, que depois foi candidata a presidente, eu sempre esqueço, Marina, do Partido Verde, e ela brigou com o Lula, né, não podia. Ela estava certa, que ela estava invocando o princípio da precaução naquele momento. Não tinha uma certeza do qual que eram os danos, né? Mas mesmo assim, passou por cima, atropelou, né? Nesse caso aqui, houve um estudo, chegou-se à conclusão, tá? Então, aí seria o princípio da prevenção e não o princípio da precaução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Então, a resposta correta é o princípio da prevenção, tá? Olha, deixa eu ver aqui, o Henrique, deixa eu ver o que está, considerando que, nessa situação hipotética, o risco de exposição ao agrotóxico possa ser mensurado, é correto afirmar, com base na jurisprudência do STF, que a decisão do órgão ambiental está pautada no... Sim, o que pegou aqui, né, é o quê? Que dentro dessa situação hipotética, né, esse risco, então o cerne da questão era ali no risco da exposição ao agrotóxico, né? Aí, esse risco da exposição ao agrotóxico, ele pode ser contido, não pode ser contido, vai trazer um grave dano à saúde, né? Então, seria nesse ponto aí que deveria ser analisado, para saber se o princípio da precaução seria invocado ou não seria invocado. De nada adiantaria todo o enunciado da questão se chegasse aqui, no momento em que fosse falar sobre o risco à saúde do ser humano, né? Se falasse que não poderia haver a contenção desse risco, que seria um grave risco. Aí era o princípio da precaução. Opa, tá? Beleza? Então seria nesse sentido aí, para poder analisar esse dano à saúde, tá? Bom, eu vou disponibilizar, eu estou gravando essa aula, eu vou disponibilizar para vocês,
tá? Vai estar lá na plataforma, ok? E eu quero falar sobre como que vai ser a nossa avaliação dia 2, tá? A nossa avaliação dia 2, eu vou gravar vídeos, vou fazer lives. Inclusive, essa semana, dia 13, isso mesmo, dia 13 vai ter uma live, amanhã, com a professora Juliana, tá? Que aí vai falar sobre direito tributário, né, na sucessão. Mas, independente disso, tirando que eu já fiz o merchan, em relação à questão da preocupação com essa A2, a gente precisa ter mais atividade, né? A turma de vocês ainda é uma turma que tem, sim, bastante cativante, estuda, né? Agora, outras turmas são difíceis, mas são para todas as turmas, em que nós vamos ter, né, por encontro, vai ter um décimo, né, dois, não sei, vou ter que finalizar quantos encontros nós vamos ter, em que vocês vão ter, né, esses décimozinhos aí, tá, extra, por encontro que nós tivermos. Então, se você estiver presente na live, se você estiver presente, né, para assistir o vídeo no momento da nossa aula, você entrar lá na plataforma, né, no Avo, você vai ter esses décimos aí, né, de bonificação, ok? Outra coisa também é que se todas aquelas pessoas que tiverem presença, né, todas aquelas pessoas que tiverem presença durante todos os encontros, vai ter o nosso ponto extra, eu não vou fugir disso, tá? Isso aí já estava lá, né, no nosso plano de ensino e cronograma. E uma outra questão é os estudos que nós temos que fazer dos casos concretos, que terão participação agora na partir de A2. Então, vocês vão ter que montar grupos, tá? Então, eu quero que vocês já montem seus grupos aí de, no máximo, 4 pessoas, ok? No máximo 4 pessoas, para que a gente possa, a partir da aula que vem, trabalhar, né? Eu vou passar para vocês os temas, vocês vão, né, ter os temas para poderem escolher. Lembra quando eu falei para vocês que eu ia dar um caso de uma situação e aí vocês tinham que analisar o que teria que fazer naquela situação? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Vocês vão ter que destroçar lá e ver o que é que naquele caso que precisa ser feito, tá bom? Beleza? Então, a gente vai começar a fazer isso aí a partir da aula que vem, começa a ter uma aula mais, né, de interação, tá? Bom, se não houver nenhuma dúvida, então eu fico por aqui, ok? E a gente se encontra na próxima terça-feira de manhã, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Façam aí, fazendo um favor, para que a gente possa finalizar essa aula. Beleza, pessoal. Então, ó, um beijo para vocês, tá? Obrigado por vocês estarem presentes e até o nosso próximo vídeo. Valeu? Tchau.